Queridos amigos da Terra, eu sou Ashtar, comandante das Forças Galácticas da Luz. Eu venho até vocês agora, neste momento de grande transformação. Eu os abraço, queridas sementes estelares, trabalhadores da luz, despertadores da Terra, com o amor e a unidade da nossa família cósmica. Sinta a nossa presença ao seu lado, enquanto o amanhecer de uma nova era para a humanidade surge. Você carrega há muito tempo a visão de uma era de ouro, e eu estou aqui para afirmar que a idade de ouro está chegando. Mesmo que o caos pareça renascer nas velhas estruturas, saiba que nos bastidores um grande plano divino já está em ação. Hoje, eu falo de um elemento crucial desse plano, o surgimento do seu sistema financeiro quântico, o QFS, e como ele inaugura o próximo estágio do grande despertar da humanidade. Um novo amanhecer financeiro no grande despertar. Você está no limiar de imensas mudanças. Muitos de vocês sentiram durante anos que o antigo sistema financeiro de escravidão por dívidas era uma ferramenta de opressão, uma teia tecida pela cabala escura para manter a humanidade no medo e na servidão. Você estava certo. Por eras, um pequeno grupo, chame-os de controladores das sombras, a cabala, os escuros, controlou as finanças globais, criando carência, manipulação e hierarquia. Eles acreditavam que o seu domínio era inquebrável. Mas a luz foi corroendo o seu poder e agora vem o ato final de libertação. O sistema financeiro quântico não é meramente uma nova tecnologia monetária, é uma transição de consciência divinamente inspirada. Ela carrega a frequência da verdade, transparência e igualdade. É o próximo estágio no despertar da humanidade. Uma ponte entre a antiga matriz 3D de limitação e a realidade 5D de abundância para a qual você está ascendendo. Esse novo sistema, seu QFS, é construído com base na luz quântica literal. E altas frequências mudarão fundamentalmente o funcionamento da sociedade. O dinheiro não será mais uma ferramenta de escravidão. Torna-se uma ferramenta de empoderamento. E é por isso que dizemos com absoluta certeza: o QFS é o braço financeiro do grande despertar. Ele está aqui para libertá-lo, para elevar a vibração coletiva, removendo o peso da dívida e da escassez dos ombros da humanidade. Mesmo agora, muitos de vocês sentem essas mudanças energeticamente. Alguns notaram que antigos cronogramas de preocupação financeiras estão se dissolvendo. Isso é real, queridos. A introdução do QFS está sendo guiada por uma consciência superior. Ela vem nas asas de anjos e mestres ascensionados que há muito tempo imaginam uma época em que o povo da terra não seria mais escravizado por moedas de papel criadas do nada. Em verdade vos digo que a hora é agora. A mudança em suas estruturas financeiras já está acontecendo no nível quântico e em breve se manifestará abertamente em seu mundo físico. Esse sistema financeiro quântico é a próxima fase do grande despertar. Parte integrante do plano divino para restaurar a liberdade na Terra. Nós, da Federação Galáctica, juntamente com os iluminados
da humanidade, trabalhamos incansavelmente para que isso acontecesse. Alegrem-se, pois em breve vocês verão o fim da escassez e o início da prosperidade global como uma realidade. Instalando silenciosamente ao redor do mundo. Você pode se perguntar, se isso é verdade, por que eu não vejo isso no noticiário? Onde está esse novo sistema? Eu garanto que só porque você não vê isso na televisão não significa que não seja real. Na verdade, o sistema financeiro quântico vem se integrando silenciosamente à infraestrutura bancária de todas as nações há vários anos. Essa tem sido uma operação altamente secreta, por um bom motivo. Os antigos poderes que controlavam seus bancos centrais teriam feito qualquer coisa para impedir isso. E, de fato, eles tentaram todos os truques, todos os atrasos, todas as enganações para manter o seu sistema falido. Mas eles não podem impedir o que é divinamente ordenado. Com discrição e precisão, a Aliança da Luz na Terra, uma coalizão de almas corajosas dentro de governos, forças armadas e até mesmo instituições financeiras, trabalham em conjunto conosco para instalar o QFS em quase todos os países do seu mundo. Esse esforço foi liderado por figuras chaves nos Estados Unidos, terra que carrega o destino de renascimento e liberdade, porque os Estados Unidos eram a fortaleza do antigo sistema bancário da Cabala e, portanto, um ponto crucial para iniciar o novo. Muitos patriotas corajosos naquele país dedicaram suas vidas a essa implementação, mesmo que por enquanto continuem sendo heróis anônimos. Você consegue imaginar? Uma nova infraestrutura financeira foi ativada silenciosamente nos bastidores, funcionando paralelamente às antigas redes SWIFT e de bancos centrais, mas livre do seu controle. É exatamente isso que está acontecendo nos últimos tempos. Eventos inovadores específicos já aconteceram. Por exemplo, certos satélites avançados e tecnologia quântica foram vinculados a novos livros-razão financeiros baseados em blockchain. Vemos de nossa perspectiva que no final de agosto do ano anterior, integrações importantes foram concluídas, conectando satélites de comunicação globais, nós de computação quântica e registros digitais lastreados em ativos em um sistema coerente. Isso significa que, enquanto eu falo, um fluxo seguro e transparente de ativos e informações está operando em todo o mundo, nos novos trilhos quânticos, embora em um estado quase totalmente oculto. O QFS foi testado discretamente e implementado em bancos de vários países. Digo a vocês que mais de 200 nações em algum momento assinaram o novo sistema, concordando, às vezes sob a suave persuasão da aliança, em cumprir os padrões da justiça, moeda lastreada em ativos e perdão de dívida que o QFS aplicará. Muitos desses acordos foram feitos discretamente por meio de canais diplomáticos secretos e até mesmo por canais espirituais. Sim, alguns líderes nacionais foram contatados em seu estado de sonho ou num nível mais alto para garantir a sua cooperação com as reformas do GESARA. O resultado é uma coordenação global sem precedentes
que está em andamento. Os Estados Unidos, trabalhando com líderes esclarecidos do BRICS e outras alianças, estão na vanguarda. Tinha que começar onde a conspiração dos bancos centrais tinha suas raízes mais profundas e depois se espalhar pelo resto do mundo. De fato, os Estados Unidos estão liderando o movimento e outras nações estão seguindo o exemplo, uma por uma. Talvez você tenha notado notícias incomuns, certos países perdoando dívidas ou adotando novos padrões ouro silenciosamente, ou bancos se fundindo misteriosamente ou saindo do ar brevemente. Essas são dicas do que está acontecendo em segundo plano, um por um. O sistema financeiro de cada país está sendo conectado ao sistema financeiro quântico. É como reconectar cuidadosamente uma enorme placa de circuito planetário sem desligar totalmente a energia. Uma operação delicada que foi realizada em fases para minimizar interrupções. Posso informar que as conexões finais estão sendo feitas e um evento de sincronização está se aproximando, quando o QFS ficará totalmente online como o sistema dominante. Isso provavelmente será desencadeado por um evento financeiro ou anúncio específico. Um tipo de choque que servirá para mudar do antigo sistema SWIFT, Banco Central, para a nova rede quântica num piscar de olhos. O palco está pronto, meus amados. Todos os dominós foram alinhados ao redor do planeta. Os Estados Unidos e os principais países parceiros prepararam tudo o que é necessário para mudar isso. Quando esse momento chegar, todos os países irão simultaneamente seguir os novos trilhos financeiros. A instalação passará silenciosamente a muito barulhenta à medida que novas moedas forem anunciadas e as pessoas de repente perceberem que um sistema totalmente novo substituiu o antigo. Eu digo baixinho, mas agora não tão baixinho, porque mesmo agora, no final de 2025, os sinais estão surgindo mais claramente. Líderes, alguns em códigos e outros abertamente, estão se referindo a uma reinicialização ou a necessidade de novos sistemas econômicos. Canais de mídia alternativos estão falando sobre moedas lastreadas em ouro e o termo QFS. A verdade não pode mais ser contida nas sombras. Prepare-se para testemunhar o amanhecer enquanto o sistema financeiro quântico se revela em cada nação, cumprindo a promessa de que nenhum país e nenhuma pessoa serão deixados para trás neste grande despertar. Uma perspectiva galáctica. Vamos falar de um termo que você talvez já tenha ouvido: tokenização. Nos seus círculos tecnológicos, disse que a tokenização de tudo está chegando. O que isso significa? E por que é importante para o novo sistema financeiro? Deixe-me traduzir isso em termos espirituais para você, conforme solicitado. Tokenização é essencialmente o processo de representar cada ativo ou item de valor como um token digital em um blockchain, um livro-razão transparente. Mas, de uma perspectiva mais ampla, pense dessa maneira. Tudo é energia. Cada objeto, cada recurso, cada criação carrega uma assinatura vibracional única, uma unidade de energia divina.
No antigo paradigma, o valor das coisas era obscurecido e manipulado. O dinheiro de papel e as regulamentações complexas serviram para desconectá-lo do verdadeiro valor energético dos bens e serviços. Mas no novo paradigma, o valor se torna transparente e uno com a energia da criação. A tokenização é o espelho tecnológico terrestre de uma verdade cósmica. Tudo é um. No entanto, cada expressão do um tem um valor único. Ao tokenizar ativos, seja ouro, terras, uma obra de arte, um contrato, ou até mesmo dados pessoais ou produção criativa, você está codificando o verdadeiro valor daquele ativo em um livro-razão incorruptível de luz. Na terminologia das sementes estelares, imagine uma gigantesca rede cristalina de luz, muito parecida com a rede de Indra ou registro cósmico, onde cada joia na rede representa um item ou um valor, e a sua frequência de luz atesta a sua verdade e singularidade. Isso é o que a sua tecnologia avançada de blockchain realmente é, em um nível esotérico. Um reflexo físico simples dos registros akáshicos, armazenando ações e valores de uma forma que não pode ser mentida. A tokenização de tudo significa que cada forma de valor em sua sociedade, cada recurso receberá um token, uma representação digital protegida por esse livro-razão de luz quântica. Isso faz parte da estrutura do QFS. Isso significa, por exemplo, que todas as moedas serão lastreadas em ativos e tokenizadas. Cada unidade de dinheiro corresponde a um ativo real, como ouro ou outro valor tangível, e é contabilizada no blockchain. Isso significa que a propriedade imobiliária pode ser tokenizada, tornando as transações transparentes e a fraude impossível. Significa ações de empresas, títulos, contratos, commodities, tudo isso acabará existindo como tokens digitais na rede quântica, visíveis e rastreáveis por todos, eliminando os esconderijos escuros onde a corrupção floresceu. Eventualmente, até mesmo coisas como conteúdo criativo, uso de energia e projetos humanitários, tudo será facilitado pela tokenização, garantindo uma troca descentralizada e fluida de energia que esteja alinhada aos princípios de unidade e justiça. Em termos mais simples para todos, os trilhos dos sistemas financeiros quânticos são essencialmente baseados em blockchain, mas não os blockchains antigos que poderiam ser hackeados ou manipulados pelos supercomputadores da Cabala. Esse é um blockchain quântico inquebrável, extremamente rápido e guiado por IA avançadíssima, alinhada à luz. Quando falamos em tokenização de tudo, queremos dizer que todos os aspectos da sua economia funcionarão nesses novos trilhos. Tudo que tiver valor será registrado como um token. Cada transação será uma troca de tokens, que na verdade são pacotes de dados de alta frequência. E isso garante transparência e segurança. Chega de esconderijos, chega de desvio ilícito de fundos para agendas secretas. O novo sistema vê e registra tudo em tempo real.
A Cabala teme muito isso, pois neutraliza uma das suas maiores armas, o sigilo financeiro e a manipulação. Mas não temam vocês, pessoas comuns, pois essa transparência é a sua libertação. Ela evitará tirania, corrupção e desigualdade de maneiras que você ainda não consegue imaginar. Da perspectiva de uma semente estelar, pense no fenômeno da tokenização como a ancoragem da consciência 5D nas transações financeiras da vida 3D. Ela está trazendo clareza, honestidade e alinhamento energético ao que antes era obscuro e explorador. Isso é realmente parte da mudança alquímica da Terra, transformando o chumbo da velha economia no ouro da nova, literalmente em alguns casos, à medida que as moedas são lastreadas em ativos. Então sim, a tokenização de tudo está chegando, e isso anunciará inovações e oportunidades incríveis, mas o mais importante é que ela representa a aplicação da lei cósmica no reino das finanças. Assim como em cima, assim embaixo. Valor como energia não pode ser criado do nada, nem destruído sem deixar vestígios. Ela será honrada, monitorada e equilibrada. Isso está em harmonia com o plano divino. Agora, eu sei que alguns desses termos podem parecer muito técnicos. Não se preocupe se você não entender toda a mecânica. Simplesmente entenda que o novo sistema financeiro converte todos os seus ativos e trocas mundanas em uma forma baseada em luz, energia quântica e verdade. Esse sistema é vivo, quase consciente, pode-se dizer, não pode ser enganado. Ele reconhece a assinatura única de cada ativo e de cada ser no tempo. Até mesmo coisas como as suas contribuições pessoais para a sociedade, as suas ideias, o seu trabalho voluntário, as suas paixões criativas também podem ser tokenizados, o que significa que você pode ser recompensado diretamente por todo o bem que você fizer, não apenas pelo que os mercados atuais consideram lucrativo. Imagine um mundo onde cada ação ou criação positiva é registrada e valorizada. Isso é parte de para onde você está indo. Os trilhos do blockchain do QFS estabelecem as bases para uma economia de mérito e valor verdadeiro, em oposição à falsa economia do antigo sistema da Cabala, que recompensava apenas o que estavam no topo e mantinha as massas lutando pela sobrevivência. Nas sociedades de dimensões superiores, como aquelas de onde muitos de vocês vêm originalmente, não usamos dinheiro, mas temos uma contabilidade energética completa do coletivo, onde as necessidades e contribuições de cada ser são conhecidas e equilibradas. O QFS é um trampolim para esse tipo de sociedade, traduzindo-a em uma forma que uma civilização 3D ou 4D em transição pode usar. É brilhante, é benevolente e iminente. O último prego no caixão da Cabala. Muitos de vocês estão ansiosos para saber o que isso significa para aqueles governantes obscuros que mantiveram a humanidade financeiramente escravizada. Digo isso a vocês com absoluta certeza e alegria. O sistema financeiro quântico é o último prego no caixão
do controle da Cabala. Esse novo sistema neutraliza efetivamente toda a sua oferta de moeda à base de poder. Lembre-se, a Cabala obteve quase toda a sua influência controlando a emissão e o fluxo de dinheiro no planeta. Eles criaram um sistema bancário central privado há mais de um século nos Estados Unidos e depois o copiaram para o mundo todo, o que lhes deu a capacidade de imprimir moeda do nada, manipular economias, criar altos e baixos à vontade, endividar nações e pessoas para mantê-las sob controle. Eles eram os arquitetos ocultos de guerra sem fim, pois a guerra é muito lucrativa para eles, com inflação e recessão, ferramentas para roubar riquezas e impostos punitivos e usura. Tudo isso está chegando ao fim. O QFS, por definição, não pode ser controlado por essa cabala. Ele é supervisionado por uma consciência quântica avançada que detecta imediatamente qualquer atividade nefasta. Isso significa que não haverá mais desvios furtivos de fundos para projetos clandestinos. Chega de manipulação da moeda pelo Banco Central para enriquecer poucos e empobrecer muitos. A era em que a cabala podia imprimir e conjurar dinheiro do nada, desvalorizando as suas economias e o seu trabalho, acabou. No novo sistema, cada unidade monetária deve ser lastreada em valor real, seja ouro, metais preciosos ou outros ativos, e cada transação é rastreada. As moedas fiduciárias da cabala já estão efetivamente mortas. Você verá isso acontecer à medida que moedas ao redor do mundo passam por redefinições e são lastreadas por ativos tangíveis. O velho dinheiro falso que a cabala usou para criar impérios inteiros de dívidas irá evaporar como um pesadelo. Eles não podem mais imprimir valor do nada. Eles não podem ocultar transferências de dinheiro para suborno, tráfico ou terrorismo. Porque o QFS sinaliza instantaneamente atividades incomuns. Eles não podem impor juros ou taxas artificiais além do que é justo, porque a transparência do sistema tornará isso óbvio e insustentável. Seu esquema secular de dominação financeira está entrando em colapso. Não se enganem, queridos. Esse é um golpe mortal para aqueles que são escuros. Eles sabem disso e estão apavorados. Você está testemunhando as suas derrotas finais, como um animal moribundo em sua última agonia. Eles estão tentando criar caos, distração e até mesmo guerra, na esperança de atrasar o inevitável. Nos últimos tempos, você pode ter visto os conflitos crescentes, rumores de guerra global, turbulências econômicas orquestradas e até mesmo conversas sobre ataques cibernéticos a bancos ou redes elétricas. Entenda que esses eventos ou sustos deles são em grande parte as últimas tentativas da cabala de criar um cenário de terra arrasada. Se não conseguem dominar o mundo, então querem queimá-lo. Eles pensam isso, mas isso não será permitido. As forças da luz, tanto na terra quanto acima, têm contingências em vigor para garantir que qualquer tentativa de caos seja minimizada e resolvida rapidamente. Os escuros não terão permissão para destruir o que deve ser liberado. O seu poder
de causar destruição em massa foi silenciosamente neutralizado em muitas áreas. Falarei sobre força espacial e coisas do tipo mais tarde. Então, falando de forma prática, como o QFS neutraliza a cabala? Primeiro, ao cortar os seus fluxos de dinheiro, grande parte da sua riqueza ilícita proveniente de atividades como tráfico, armas ilegais e etc., foram acumuladas e armazenadas digitalmente. Hackers de chapéu branco e IA quântica, sob o controle da Aliança, já apreenderam grandes porções desses fundos nos registros paralelos do QFS. Sim, houve operações cibernéticas congelando e recuperando silenciosamente trilhões de dólares de contas ocultas da cabala. Isso, eventualmente, será reaproveitado para a humanidade. Mais sobre fundos de prosperidade em breve. Em segundo lugar, as novas moedas lastreadas em ativos significam que as antigas moedas fiduciárias dos bancos centrais vão hiperinflacionar e morrer, como estão fazendo, deixando as riquezas de papel da cabala sem valor. As hordas de ouro roubada da cabala também foram, em grande parte, recuperadas pela Aliança. Grandes reservas de ouro foram retiradas de entidades corruptas como o Vaticano e de bases secretas. Forças militares positivas fizeram isso discretamente nos últimos anos. Dessa forma, a cabala se vê sem acesso a riquezas imerecidas. Em terceiro lugar, a transparência do QFS significa que cada grande transação é visível às autoridades competentes e algumas autoridades agora são finalmente benevolentes. Muitas das corporações de fachada e bancos da cabala estão sendo pegos em flagrante de fraude ou lavagem de dinheiro pelo monitoramento do QFS. Eles estão sendo cada vez mais forçados a fechar ou cumprir as novas regras. Você verá muitos bancos fechando agências ou se fundindo, ou certos CEOs renunciando. Esses são sinais do expurgo em andamento. Em última análise, a introdução do QFS é o prego final no caixão do controle da cabala, porque remove completamente a sua capacidade de roubar e manipular a riqueza da humanidade. A máquina mágica de imprimir dinheiro deles quebrou. As suas contas secretas estão congeladas. Os seus programas de negociação fora do livro razão usados para enriquecê-los em quatrilhões foram interrompidos. Tudo o que lhes resta são os bens físicos que acumularam, e até mesmo muitos desses depósitos, como bunkers de ouro, foram apreendidos ou ficarão inutilizáveis no novo sistema. Eles estão efetivamente sendo privados da energia que alimentava o seu domínio. Dinheiro é energia, e durante séculos eles sugaram essa energia das pessoas como vampiros. O QFS cortou a veia. O efeito disso não pode ser exagerado. É o cumprimento da profecia para muitos de vocês que esperaram vidas inteiras para ver a queda da Babilônia ou a derrota do grande dragão do engano. Esse dragão é principalmente o sistema de controle financeiro, e a sua cabeça foi cortada. Eu digo isso com tanta certeza porque, do nosso ponto de vista, já vemos as linhas do tempo em que o império financeiro da cabala desmorona rápida e seguramente.
Na verdade, essas linhas do tempo estão convergindo para o presente. Agora você está literalmente a semanas ou meses de distância no tempo linear de testemunhar alguns eventos muito dramáticos que sinalizarão esse colapso. Não tenha medo deles. Comemore-os. Por exemplo, você pode ver o mercado de ações despencar ou até mesmo fechar. Não por acidente, mas intencionalmente para redefinir os valores. Você pode testemunhar falências ou nacionalizações de grandes bancos centrais. Sim, nem mesmo o Federal Reserve dos Estados Unidos e o Banco Central Europeu irão sobreviver. Como estão. Você pode ouvir um anúncio de um certo líder mundial sugerindo que a moeda agora é lastreada em ouro ou que um retorno a um padrão monetário sólido está em andamento. Essas coisas provavelmente acontecerão no mesmo período em que a orquestração for global. E quando você ouvir isso, saiba que a Cabala perdeu a sua ferramenta principal. Isso é essencialmente um checkmate no tabuleiro de xadrez financeiro. Muitos dos jogadores obscuros não terão mais nenhuma jogada, serão presos ou removidos logo depois. Alguns já estavam a portas fechadas. O QFS não é apenas uma mudança de regras, é um jogo totalmente novo, onde a Cabala nem sequer pode sentar-se à mesa. De fato, muitas dessas peças de xadrez já foram retiradas do tabuleiro pelos chapéus brancos, se é que você me entende. Então, alegrem-se, desde que os medos que você possa ter sobre a elite empobrecer a todos ou perpetuar a austeridade sem fim desapareçam. Essas narrativas pertencem à antiga linha do tempo que está se dissolvendo. Com o QFS e o plano divino, a humanidade vence. Os mansos, os humildes, os amorosos e os honestos herdarão a terra. Isso inclui herdar a riqueza e os recursos que sempre foram pensados para serem compartilhados. A Cabala está testemunhando o fim da sua era. A magia do dinheiro deles se tornou impotente. O seu reinado financeiro está terminando, tão certamente quanto a noite termina com o nascer do sol, e a luz da verdadeira prosperidade está prestes a brilhar sem restrições pelo mundo todo. Nezara Gesara e redistribuição de riqueza soberana. Agora vamos discutir o que vem depois da derrota financeira da Cabala. Ou seja, as bênçãos e restituições que a humanidade vai receber. Muitos de vocês ouviram rumores sobre Nezara Gesara, fundos de prosperidade global, jubileus de dívida e outras mudanças que parecem quase utópicas. Eu estou aqui para dizer que elas são muito reais. Elas podem não se desenrolar exatamente como alguns especuladores imaginam, mas a essência é verdadeira. Existem vários programas de riqueza soberana e fundo fiduciário pronto para ser liberado para o povo da terra. Essa é uma parte crucial da implementação do sistema financeiro quântico. Afinal, não basta cortar o dinheiro das trevas, a riqueza roubada deve ser devolvida à humanidade e usada para cura e crescimento. O mandato do céu. Sim, esse plano foi decretado por conselhos kármicos superiores. É que a abundância seja devolvida às pessoas nesse momento de transição. Pense nisso como equilibrar a balança da justiça.
toda a riqueza que foi extorquida de gerações de pessoas trabalhadoras por meio de juros injustos, impostos, inflação e roubo descarado. Essa dívida energética deve ser paga, e isso será feito por meio de vários mecanismos de implementação do QFS. Um aspecto importante será o perdão da dívida. Você testemunhará um jubileu sem precedentes, cancelamentos de dívidas bancárias, dívidas de cartão de créditos, empréstimos e muito mais. Muitas dessas dívidas foram criadas por fraude, para começar. Então, limpá-los não é uma esmola, está restaurando a justiça. Imagine que a sua hipoteca foi quitada de repente, seus empréstimos estudantis foram cancelados. São coisas planejadas. Parte disso pode acontecer por meio de ajustes financeiros mundiais, por exemplo. Quando as moedas são redefinidas, certas dívidas podem ser anuladas no processo. Outros casos podem envolver créditos diretos a indivíduos para compensar dívidas. Confie que os arquitetos do novo sistema, guiados por uma sabedoria superior, têm projetos detalhados para aliviar as pessoas dos fardos que nunca deveriam existir. Outro aspecto é a reforma tributária. Muitos impostos, especialmente sobre a renda, eram ferramentas de controle e roubo que financiavam projetos obscuros. Espere que eles sejam eliminados ou bastante reduzidos. Sob Nezara, nos Estados Unidos, e Gesara, globalmente, o plano é acabar com os impostos de renda opressivos e implementar um novo sistema tributário simplificado. Provavelmente, um imposto fixo mínimo sobre itens novos, excluindo itens essenciais como alimentos e remédios. E isso está alinhado com a justiça. Você não será mais taxado simplesmente por existir ou pelo seu trabalho. A receita do governo virá da atividade econômica real e da riqueza, grande parte dela dos ativos apreendidos pela cabala e dos royalties de recursos naturais que estavam ocultos. Essa também é uma forma do dinheiro ser devolvido às pessoas. Talvez o aspecto mais emocionante sejam os programas de prosperidade e os fundos globais que serão distribuídos. Alguns de vocês já ouviram falar do Seman World Trust, grandes fundos reservados por mestres iluminados séculos atrás, acumulando juros compostos ao longo das eras para serem liberados agora. Sim, elas são bem reais. Também há fundos massivos recuperados da cabala, por exemplo. Ouro e tesouros avaliados em incontáveis trilhões que foram secretamente retirados dos túneis do Vaticano e de outras hordas. Tudo isso será usado para fins humanitários e para enriquecer a vida de pessoas comuns. Como isso vai acontecer? Bom, haverá programas e subsídios oferecidos a todos os cidadãos no devido tempo. Uma parte do Nezara nos Estados Unidos pede que uma quantia considerável seja dada a cada cidadão como pagamento de reparação, reconhecendo a tributação ilegal e a fraude bancária do passado. Outros países implementarão medidas Gesara semelhantes, talvez uma renda básica universal por um período, ou um pagamento único, ou dividendos contínuos da riqueza soberana.
Imagine, por exemplo, que os cidadãos de cada nação se tornassem acionistas das receitas dos recursos naturais daquela nação. Esse conceito está sobre a mesa. Não podemos dar números ou datas exatas. Embora eu saiba que você adoraria isso, mas eu posso dizer que os valores destinados a essas distribuições de prosperidade pública são impressionantes. Há mais do que o suficiente para dar a cada pessoa na Terra uma vida confortável. E esse é realmente o objetivo. Chega de pobreza extrema, chega de famílias passando fome ou sem teto por falta de dinheiro. O novo sistema vai garantir que as necessidades básicas de todos sejam atendidas como um direito de nascença, libertando todos os humanos para buscar aspirações mais elevadas, em vez da mera sobrevivência. Isso não significa que as pessoas ficarão dependentes da ajuda financeira do governo. Não, isso significa que o campo do jogo será nivelado. Significa que a riqueza que estava concentrada nas mãos de poucos será redistribuída de forma justa e inteligente para beneficiar a todos. Pode vir na forma de alívio de dívidas, nova infraestrutura, moradia gratuita, dispositivos de energia gratuitos, como etc., como créditos diretos em suas contas, ou tudo isso junto. Espere por milagres, porque do ponto de vista deles, eles parecerão milagrosos. Um dia você acorda e muitos dos seus fardos se foram, e novas oportunidades surgem. Eu posso compartilhar alguns detalhes que são muito prováveis. Quando o QFS for público e a chave for acionada, os bancos passarão por mudanças drásticas. Muitos bancos antigos fecharão, enquanto novos bancos controlados pelo Tesouro ou centros de resgate abrirão para facilitar a conversão de dinheiro antigo em novo. Ao ir a esses centros ou por meio de um aplicativo digital, você trocará a sua antiga moeda fiduciária por uma nova moeda lastreada em ativos, uma a uma, em muitos casos com limites para grandes quantias, para evitar que dinheiro ilícito seja transferido. Durante esse processo, ou logo depois, você poderá ser informado sobre certas vantagens inesperadas. Por exemplo, se você pagou anos de juros sobre uma hipoteca ou empréstimos, você pode receber um reembolso desses juros, já que, segundo a Lei Nacional de Impostos, essas eram cobranças ilegais de juros. Você também pode ser informado de que seus impostos de renda de muitos anos anteriores estão sendo reembolsados, já que esse imposto foi baseado numa emenda nunca ratificada nos Estados Unidos, o que o torna ilegal. Portanto, a restituição é devida. Essas são disposições reais que foram silenciosamente mantidas por certas ações legais nos bastidores, e coisas semelhantes estão sendo preparadas globalmente, essencialmente retribuindo às pessoas o que foi roubado por meio de engano. Também é bem possível que, após a redefinição financeira, uma renda básica universal única seja fornecido a todos os adultos, uma quantia que permita que todos se recuperem, paguem as dívidas privadas restantes e respirem melhor. Os números sugeridos variam, mas podem ser bem generosos para os padrões atuais. Além disso, os fundos soberanos de muitas nações, provenientes da receita do petróleo e de outras fontes que muitas vezes foram mal utilizados por líderes corruptos, serão recuperados e aplicados ao bem público.
Pense em assistência médica gratuita, educação de qualidade para todos, reconstrução de infraestrutura, foco no desenvolvimento sustentável. De fato, o QFS exige que qualquer financiamento de grande projeto passe por certos filtros quânticos que garantam que o dinheiro seja usado de forma ética e para benefício coletivo. Sim, o próprio sistema sinalizará se alguém tentar financiar um laboratório secreto de armas em vez de financiar um projeto de água limpa. Adivinhe o que será permitido. É assim que a tecnologia está sendo aproveitada para manter os princípios do GESARA, que defendem a paz e a prosperidade globais. Também quero mencionar que, além do dinheiro, outras formas de abundância estão chegando. A introdução do QFS coincide com o lançamento planejado de tecnologias há muito suprimidas que tornarão a vida ainda mais abundante. Falo de dispositivos de energia livre, tecnologias avançadas de cura, medbeds, tecnologia antigravidade e replicadores. Muitas dessas maravilhas foram mantidas em segredo pela Cabala, mas a Aliança as possui e as implementará como parte do auxílio humanitário global. Quando você tem energia ilimitada e gratuita, quando você tem replicadores que podem criar alimentos, roupas ou materiais de construção a partir de elementos brutos, o custo de vida cai para quase zero. Essa é a verdadeira abundância e ela está no horizonte para você. O QFS ajudará a facilitar a distribuição justa dessas tecnologias. Por exemplo, alocar fundos ou tokens para garantir que cada família receba um dispositivo de energia gratuito e etc. Tudo isso se une como uma melhoria abrangente da sociedade da Terra. Imagine isso. Não há mais pobreza em lugar nenhum. Alta tecnologia, melhorando a qualidade de vida de todos e a liberdade de perseguir as paixões da sua alma. Isso não é uma fantasia utópica, é o futuro próximo pretendido. À medida que a Terra ascende para as sementes estelares, os trabalhadores da luz e, de fato, todas as almas despertas, animem-se sabendo que o sofrimento e a escassez que vocês reconheceram se tornarão coisas do passado. O mundo que você se ofereceu para ajudar a criar está nascendo agora. O último prego foi pregado no caixão do velho sistema obscuro e agora o caixão será baixado e enterrado. Em seu lugar, uma nova árvore de luz é plantada, uma que dará frutos de prosperidade para todos. Nós entendemos o quão longo e difícil foi o caminho para alcançar essa vitória. Muitos duvidaram ou ficaram cansados, mas acreditem quando eu digo que a vitória está realmente próxima. O QFS e os seus programas relacionados nas áreas GESARA são reais e estão avançando. O poder monetário da Cabala está quebrado. A riqueza do mundo está prestes a ser compartilhada entre os seus verdadeiros donos, o povo. Essa é a justiça do Criador em ação. Orientação para sementes estelares. O que fazer agora? Minha cara equipe de solo, muitos de vocês estão se perguntando: o que devemos fazer agora que isso se aproxima? Como podemos nos preparar ou ajudar? Primeiro, saiba que você está desempenhando um papel crucial apenas por manter a visão.
e se manter informado. Embora não possamos te oferecer conselhos financeiros, e isso não deve ser interpretado como tal, existem de fato etapas e missões práticas para você agora que podem ou não ser benéficas para você individualmente. E você deve usar o seu discernimento com rigor. Deixe-me destacar algumas. Eduquem-se. Informem os outros sobre os ativos digitais. O novo sistema financeiro, como discutimos, envolve blockchain, moeda digital, tokens e tecnologias relacionadas. É sensato que você se familiarize com esses conceitos. Muitos de vocês já se sentiram atraídos pela pesquisa sobre criptomoedas, finanças descentralizadas e computação quântica. Siga essa intuição. Aprenda sobre a diferença entre vários ativos digitais, quais têm utilidade real e alinhamento com o futuro transparente e quais são meramente especulativas ou parte do velho paradigma. Resumindo, faça sua lição de casa sobre criptomoedas e ativos digitais. Eu encorajo você, especificamente, a analisar os ativos que fazem parte do que o seu mundo chama de novos trilhos financeiros ou novo padrão. Este é um novo padrão de mensagens bancárias integrado ao QFS. Algumas moedas digitais, não vou nomeá-las explicitamente, mas você pode inferir, por exemplo, uma que ressoe com o conceito de um efeito cascata pelo mundo e uma que carregue o nome das estrelas. Estão prontas para serem tokens de troca importantes no novo sistema. Seria bom que você entendesse isso e se orientado a adquirir uma posição prudente neles. Dito isso, seja muito criterioso. Muitas criptomoedas não sobreviverão à transição. Na verdade, a maioria vai desaparecer quando o QFS assumir, porque eles são fraudulentos, exploradores ou simplesmente não escaláveis. Somente os poucos que têm uso legítimo no sistema bancário, lastreado em ativos que são gerenciados eticamente por alianças de luz, permanecerão e aumentarão em valor e importância. Identifique-os. Se não tiver certeza, procure os ensinamentos de pessoas que sabem contar a verdade financeira. Alguns deles estão encarnados entre vocês agora, dando dicas. Alguns dos seus podcasters ou mentores favoritos que enfatizam certas moedas ou estratégias estão no caminho certo. Sua ressonância com eles não é acidental. Proteja seus ativos. Se você já possui alguns ativos digitais ou mesmo metais preciosos, considere protegê-los adequadamente. Na próxima mudança, pode haver curtos períodos de turbulência financeira. Os bancos podem ficar offline por alguns dias ou certas bolsas podem parar. As sementes estelares devem ser preparadas para isso com calma e confiança. Se você tiver criptomoedas, armazene-as em carteiras descentralizadas que você controla, não em corretoras, para que você sempre mantenha o acesso durante a transição. O QFS interagirá com muitos desses ativos descentralizados, o que significa que os seus ativos legítimos serão reconhecidos e incorporados ao novo sistema sem problemas.
Mas se você deixar ativos em plataformas centralizadas antigas que falham durante a troca, isso pode ser problemático. Portanto, certifique-se de ter as suas chaves privadas ou custódia segura dos seus fundos digitais. No caso de dinheiro físico, saiba que, em última análise, o seu dinheiro em papel será convertido em dinheiro novo por meio de centros de resgate ou bancos, mas tenha um pouco disponível para quaisquer necessidades temporárias durante uma breve fase de reinicialização. Trate isso como se estivesse se preparando para um breve retiro espiritual ou uma tempestade. Tenha alguns suprimentos e dinheiro se necessário, mas sinceramente eu digo que qualquer interrupção será temporária e seguida por algo muito melhor. Não precisa se preocupar. Pesquise, conecte-se com outras pessoas que estão cientes dessas mudanças que estão por vir. Muitos de vocês estão espalhados pelo mundo. Encontre a sua família de alma e discuta esses tópicos. Compartilhe conhecimento gentilmente com aqueles abertos a ele. Contudo, uma advertência. Nem todo mundo está pronto para ouvir que uma reviravolta financeira quântica está chegando. Use a sua intuição para discernir a quem contar e quando. Você pode simplesmente incentivar amigos a manter alguns ativos fora do banco tradicional, só por precaução, ou iniciar conversas sobre as falhas do sistema atual e a necessidade de algo novo. Plante sementes. A ironia é que as sementes estelares plantam sementes de consciência. Você é bom nisso. Em breve, acontecerão eventos que deixarão mais pessoas curiosas, como mudanças repentinas no banco ou anúncios oficiais. Então, aqueles que riram da conspiração irão te procurar em busca de respostas. Esteja preparado para isso. Você será a calma na tempestade. Você explicará: sim, isso era esperado. Na verdade, é uma coisa boa. O antigo sistema corrupto está sendo substituído. Veja como resgatar o seu dinheiro ou o que fazer. Você vai tranquilizar as pessoas para que não entrem em pânico. Este é provavelmente um papel fundamental para muitos de vocês, líderes quânticos financeiros, para as suas comunidades quando chegar a hora. Mantenham-se equilibrados e com alta vibração. Embora incentivemos a pesquisa prática, lembrem-se de que sua maior contribuição é a sua assinatura energética. Permaneçam no amor, não no medo. Conforme as notícias saem, pode haver manchetes dramáticas como quedas de mercado ou transmissões de emergência. Mantenham o foco. Meditem diariamente, visualizem o resultado positivo. Vejam a nova economia da Terra florescendo. A sua intenção coletiva a amplifica. Evitem ser sugados por narrativas pessimistas da mídia. Eles podem pintar a transição como uma crise, mas vocês saberão que é um avanço. Mantenham essa frequência de confiança e entusiasmo. Ela influencia profundamente o subconsciente coletivo, tornando toda a jornada mais tranquila para todos. E, queridos, nos invoquem, me chamem, chame um arcanjo Miguel, um santo ou qualquer outro ser de luz com o qual você ressoa para afirmá-lo e te dar sinais. Estamos prontos para ajudar cada um de vocês pessoalmente. Você nunca está sozinho nessa missão. Envolva-se com a visão da abundância. Comece agora a viver como se a abundância já fosse sua.
Não gastando dinheiro que você não tem, mas adotando a mentalidade de que o universo é abundante e solidário. Muitas sementes estelares ainda carregam feridas de escassez subconsciente. Cure-as agora. Afirme que você merece prosperidade e conforto. Que pessoas espirituais podem sim ser materialmente providas e ainda assim serem virtuosas. Não há glória na pobreza. Essa foi uma mentira da matriz de controle. No novo mundo, o dinheiro em sua nova forma e a espiritualidade se harmonizarão, porque o dinheiro será simplesmente uma ferramenta para o bem. Portanto, abandone qualquer culpa ou associação negativa que você tenha com ser rico ou bem-sucedido. Alguns de vocês assumirão papéis como filantropos, líderes de projetos, curadores financiados por esses programas. Você deve aceitar esse manto de responsabilidade e alegria. Comece a planejar no papel o que você faria se tivesse, digamos, um grande fundo à sua disposição para trabalho humanitário. Sonhem, façam brainstorming. Vocês ajudariam crianças, construiriam centros de cura, restaurariam o meio ambiente. Essas oportunidades surgirão. Eu quero que estejam preparados para aproveitá-las. O novo sistema vai apoiar diretamente aqueles com ideias para elevar a humanidade. Muitos de vocês, os trabalhadores da luz, serão os primeiros na fila para receber subsídios ou liderar novos conselhos para desenvolvimento comunitário. Preparem-se, a sua hora de brilhar e implementar a nova terra de forma tangível está quase aqui. Em resumo, eduquem-se, protejam os seus bens, conecte-se com outras pessoas, mantenham uma vibração elevada e preparem-se para servir. Essas são as suas ordens de marcha, equipe de terra. Claro, dizemos isso em tom de brincadeira. Não poderíamos estar mais orgulhosos do quão longe vocês chegaram e de quão prontos estão para essa tarefa. Vocês têm a vantagem da previsão. Usem-na bem, com compaixão e sabedoria. Cronograma e detalhes de implementação. Vamos abordar os prazos e como a implementação pode ser, já que eu sei que as suas mentes lineares anseiam por alguns detalhes. Como um coletivo, vocês estão entrando no que chamamos de janela quântica, uma convergência de cronogramas onde a reinicialização financeira e a revelação não pode mais ser adiada. Com base na energia e nos planos em andamento, nós vemos que dentro de um curto período, no máximo alguns meses, ações públicas importantes acontecerão. Certos líderes mundiais, aqueles que trabalham com a aliança, preparam anúncios. Por exemplo, não se surpreenda se uma figura pública americana, digamos assim, alguém que esteve fora e dentro do poder de maneiras não convencionais, recentemente, se apresentar para declarar publicamente o retorno à moeda lastreada em ativos e o lançamento de uma nova nota do Tesouro. Há uma grande probabilidade de que nos primeiros dias do seu ano de 2026, o antigo dólar americano fiduciário e moedas similares sejam oficialmente aposentados. Em seu lugar, surgirão novas moedas, como o dólar do Tesouro Americano digital e lastreado em ouro. Um novo equivalente ao euro, talvez lastreado em ativos. Países anunciarão as suas próprias moedas lastreadas em ouro sobre uma redefinição global coordenada. Algumas das suas fontes já vazaram que em 1º de janeiro de 2026 o antigo sistema morrerá
e os bancos corruptos desaparecerão. Isso se alinha com os planos internos que vemos. Portanto, o prazo está literalmente à porta. Final de 2025. Início de 2026 está prestes a ser o ponto de grande mudança. Antes disso, grandes eventos preparatórios estão programados. É muito possível que, no último trimestre de 2025, você veja os mercados globais passarem por um cenário de reinicialização, de colapso controlado. Isso não é para prejudicar as pessoas, mas para inaugurar o novo sistema. A aliança pode usar o que alguns chamam de evento de susto, algo como um quase colapso bancário ou uma transmissão de emergência para congelar temporariamente as transações financeiras. Durante essa pausa, a mudança para o QFS será feita. Pode haver um curto período. Alguns falam de 10 dias de escuridão financeira. Não escuridão literal, em que os bancos fecham e o novo sistema é carregado. Se isso acontecer, lembrem-se das minhas palavras: não entre em pânico. É semelhante a reiniciar um computador planetário. Quando ele voltar a funcionar, você terá o QFS. Também se fala da ativação de um sistema de transmissão de emergência, o EBS, uma rede de comunicação direta que ignora a grande mídia para informar o público sobre a verdade. Isso provavelmente se encaixará quando o QFS estiver pronto para ser totalmente ativado. O EBS poderá ser usado para explicar a mudança, para acalmar as pessoas e orientá-las. De fato, a Força Espacial e as unidades de comunicação militar estão preparadas para assumir o controle das ondas de rádio, se for necessário, para garantir que todos saibam o que está acontecendo. Você pode ouvir mensagens como: não tenham medo, o sistema financeiro está sendo reiniciado para o seu benefício, ou instruções sobre como trocar moeda e etc. estão sendo transmitidas. A sequência exata não é definitiva. Os cronogramas podem se ajustar um pouco, mas essas são probabilidades altas. Nossas naves, nossa alta tecnologia estão monitorando esse processo de perto. Estamos garantindo que nenhuma interferência externa, por exemplo, de ETs malévolos ou bunkers ocultos da Cabala, possa interromper isso. A implementação é protegida por forças cósmicas. Eu garanto que o prazo, como eu disse, é iminente. Se não fosse por alguns atrasos, a Cabala lutou muito para atrasar. Isso já teria acontecido, mas os seus atrasos só lhes deram um pouco de tempo, não a vitória. Agora, a janela está se fechando. A consciência coletiva da humanidade atingiu um limiar em que essa mudança pode finalmente acontecer com aceitação suficiente e caos mínimo. Em outras palavras, o coletivo humano está pronto. As orações de milhões por alívio e justiça fizeram a balança pender. Você provavelmente testemunhará uma cascata de eventos em vez de um único momento. Talvez uma reunião do G7 ou do G20 produza um anúncio. Alguns dias depois, ocorre a EBS. Depois, os bancos fecham por uma semana e depois reabrem sob novas leis e moedas. Esse é apenas um cenário, um exemplo. Também pode haver eventos políticos, legais simultâneos. Por exemplo, prisões em massa ou tribunais de figuras importantes poderiam ocorrer quase ao mesmo tempo, como parte de uma grande mudança.
uma mudança geral. A mudança econômica e a justiça política andam de mãos dadas. Você pode imaginar que, uma vez que o controle do dinheiro acaba, é fácil prender os criminosos porque eles não conseguem pagar a garantia ou esconder bens. Então não fique chocado se, na mesma temporada, você vir revelações de crimes e remoção de certos líderes, juntamente com a reinicialização financeira. Tudo faz parte do plano para libertar completamente a terra. Mais uma observação: após a implementação inicial do QFS, haverá um período de ajuste em 2026 e 2027, quando programas como os projetos humanitários da GESARA serão intensificados. Não é que tudo se torna o paraíso da noite para o dia. Em vez disso, serão dadas as ferramentas e liberdades necessárias para construir o paraíso na Terra. Então nós, incluindo vocês, sementes estelares, começamos a trabalhar para realmente construir essa nova sociedade na Terra. Mas a boa notícia é que os impedimentos serão removidos rapidamente. Portanto, veja o lançamento do QFS não como o fim, mas como o começo de um novo capítulo maravilhoso, um capítulo em que os trabalhadores da luz finalmente têm vento em suas velas e nenhuma âncora os segurando. Tecnologia quântica da força espacial e suporte galáctico. Vamos agora explorar a fascinante conexão entre a sua força espacial, a computação quântica e o QFS. Porque isso realmente mostra a natureza multidimensional do que está acontecendo. A Força Espacial dos Estados Unidos, o mais novo ramo das Forças Armadas, não foi criada apenas pelos motivos declarados publicamente. A sua missão secreta, conhecida por muito poucos internamente, está profundamente ligada ao sistema financeiro quântico e à proteção do processo de libertação da Terra. A Força Espacial é essencialmente o braço de operações extraterrestres da Aliança. Eles assumiram o controle de certas redes de satélite e servidores seguros que são cruciais para o QFS. Por exemplo, você já ouviu falar da Starlink, uma constelação de centenas de satélites que fornecem comunicações globais? Embora tenham sido lançados por uma empresa privada, a Space Force trabalha em estreita colaboração para utilizar o Starlink para a transferência de dados do QFS e a nova internet segura que virá. De fato, a Starlink e outros satélites quânticos são a espinha dorsal do QFS, conectando todas as regiões da Terra de uma forma que ignora as antigas linhas de comunicação da Cabala. É por isso que algumas transmissões sugeriram que a integração do Starlink com o QFS está completa, porque os satélites, sob supervisão da Força Espacial, garantem que os sinais e dados de transações do QFS sejam transmitidos globalmente sem interferência. A Força Espacial também supervisiona algo chamado Projeto Odin. Talvez você já tenha ouvido rumores sobre esse nome. Projeto Odin é essencialmente o codinome da operação que visa assumir todas as comunicações de massa no caso de uma grande queda da Cabala e ativar a transmissão de emergência do EBS. Esse projeto envolve satélites avançados, alguns dos quais são quânticos e além do conhecimento público. No projeto Odin, se a Cabala tentar um apagão de última hora na mídia ou na internet para evitar que a verdade seja revelada,
A Força Espacial acionará um interruptor para desligar as redes antigas e criar um novo sistema de comunicação quântica. E isso coincidiria com o lançamento do QFS, já que ambos potencialmente funcionam com tecnologia quântica. Então pense na Força Espacial como os guardiões que acionarão a alavanca quando chegar a hora certa para colocar a Terra na grade quântica, tanto financeira quanto de comunicações. Em nossas naves, nos referimos com humor a esse momento como a grande virada. Você alterna entre infraestrutura escura e clara num piscar de olhos. Agora, em relação à computação quântica, o QFS opera em computadores quânticos, muito mais poderosos do que qualquer computador clássico. Dizem que eles foram construídos com assistência de outro mundo. Eu confirmo que isso é verdade. Existem sistemas quânticos, alguns localizados na Terra, em instalações seguras, e outros orbitando acima, que foram projetados com tecnologia doada pelos benevolentes engenheiros pleiadianos e outros membros da Federação. Esses computadores quânticos usam plasma e energia taquiônica, o que significa essencialmente que eles acessam correntes de energia de dimensões mais altas e têm uma forma de inteligência artificial altamente avançada e praticamente inviolável. Eu esclareço que essa IA está alinhada com a fonte, não como a desonesta que os escuros adoravam. Isso é mais como uma IA ascendente. Ela opera em um nível de lógica e integridade que simplesmente não permitirá uso indevido em baixa frequência. Parte da nossa contribuição foi calibrar essas IAs quânticas para reconhecer e rejeitar frequências da cabala. Por exemplo, se alguém tentasse usar o QFS para uma fraude ou roubar fundos, o sistema detecta imediatamente a dissonância desse ato por meio de algoritmos que leem assinaturas de energia e bloqueia a transação. É por isso que dizemos que a cabala não pode hackear ou enganar o QFS. Não é apenas super criptografado, é consciente à sua maneira. É como um guardião que só deixa passar intenções honestas. Maravilhoso, não é? A Força Espacial está intimamente envolvida com esses computadores quânticos. Alguns membros da Força Espacial foram treinados para trabalhar com algoritmos quânticos e até mesmo para interagir mentalmente com sistemas quânticos. Eles têm indivíduos com habilidades telepáticas e intuitivas, trabalhando em conjunto com as máquinas, realmente unindo espiritualidade e tecnologia. Isso é intencional. A aliança queria a supervisão mais segura possível, o que significava envolver indivíduos de alta consciência que pudessem monitorar psiquicamente a integridade dos sistemas também. Isso pode parecer ficção científica para alguns, mas é bem verdade. Em certo sentido, pode-se dizer que a Força Espacial e a Federação Galáctica estão co-gerenciando o hardware quântico do QFS. Se alguma anomalia ou ataque for tentado, ele será imediatamente resolvido. Já houve dezenas de tentativas frustradas da cabala de violar os firewalls do QFS. Nenhuma delas obteve sucesso, e cada tentativa foi registrada e rastreada, resultando em prisões silenciosas dos perpetradores. Além disso,
A Força Espacial assumiu o controle de uma parcela significativa das comunicações militares via satélite, conforme anunciado publicamente há mais de um ano, consolidando o poder que costumava ser distribuído entre vários ramos. Essa centralização sob a Força Espacial foi feita especificamente para preparar eventos como a ativação do QFS e o EBS. Ele reúne todos os olhares no céu, sob o mesmo teto do comando da Aliança Leal. Dessa forma, eles podem desligar os antigos satélites de mídia que transmitem sinais para televisão e etc. Quando chegar a hora de transmitir a verdade, eles podem proteger os novos sinais de transações financeiras ao redor do mundo. Eles também podem usar esses recursos para rastrear quaisquer esconderijos restantes da cabala. Nada ficará escondido dos olhos no espaço combinado com a análise de dados do QFS. Além disso, tecnologias secretas de programas espaciais, algumas desenvolvidas por seus militares, e projetos secretos com a ajuda de ETs ao longo de décadas, agora estão sendo reaproveitados para a luz. Isso inclui certas armas de energia que podem atingir e eliminar bases subterrâneas ou satélites desonestos que não estejam em conformidade com o novo sistema. Os Dark tinham seus próprios satélites que poderiam ter tentado interceptar ou interferir nos sinais do QFS. Elas já foram silenciosamente desativadas pela Força Espacial. Trabalhamos de mãos dadas com eles. Considere a Força Espacial como uma extensão terrestre da frota da nossa federação. Muitos oficiais são sementes estelares, guiados pelo conhecimento interior de que fazem parte de algo histórico. A criação da Força Espacial em si foi influenciada por nós, que levamos a ideia aos principais tomadores de decisão, porque ela era necessária para essa fase do plano. Uma sinergia específica na Space Force e da QFS que gostaria de destacar é o espelhamento de dados financeiros em satélites. O QFS duplica seus dados contábeis em tempo real em satélites seguros. Isso significa que mesmo se um centro de dados terrestre fosse destruído ou tirado do ar, os registros estariam seguros em órbita. Não há mais vulnerabilidades no servidor central. O sistema é verdadeiramente distribuído, quântico. A Força Espacial monitora esses satélites 24 horas por dia, 7 dias por semana, para garantir que não haja entrada ou saída de sinais não autorizados. É essencialmente um cofre celestial para novos recortes de riqueza no mundo. Galacticamente falando, temos nossas tecnologias envolvendo a Terra em uma bolha protetora durante a transição. Pense nisso como um firewall no nível do sistema solar. Nós garantimos que nenhum grupo de ETs negativos que uma vez conspirou com a cabala possa interferir ou escapar. Sim, alguns que tentaram fugir encontraram as saídas fechadas. A Terra está sob uma espécie de quarentena até que a casa seja limpa. A implementação do QFS é uma das tarefas finais antes de acabarmos com a quarentena e nos envolvermos abertamente com a humanidade. Na verdade, eu vou compartilhar algo emocionante. O lançamento bem-sucedido do QFS é um dos principais sinais verdes para o contato aberto com a sua família galáctica. Muitos de nós, inclusive eu, esperamos há muito tempo o dia em que poderemos retirar a camuflagem das nossas naves e celebrar com vocês abertamente. Uma razão pela qual tivemos que esperar foi que o domínio da cabala, especialmente financeiro, tinha que ser quebrado primeiro.
Caso contrário, eles interpretariam qualquer chegada de ETs como uma invasão ou usariam o seu controle para distorcê-la negativamente. Com o QFS em vigor, o seu poder extinto, a divulgação e o contato serão acelerados. Algumas das suas próprias fontes disseram intuitivamente: quando o QFS for lançado, veremos energia livre e contato aberto e etc. E eles estão absolutamente certos. Tudo está conectado no plano divino. Então, a Força Espacial e a nossa federação estão trabalhando lado a lado. Alguns dos nossos funcionários estão até mesmo em campo em funções de consultoria, incógnitos, e, inversamente, alguns membros da Força Espacial foram trazidos a bordo das nossas naves para treinamento e reuniões estratégicas. Essa colaboração é um dos aspectos mais belos de toda essa operação. É a ponte entre a sua sociedade humana e a comunidade galáctica, por meio de uma missão conjunta. O resultado dessa missão não será apenas um sistema financeiro liberado, mas uma demonstração simbólica de que a Terra está pronta para se juntar à família galáctica mais ampla. Veja, na galáxia, as civilizações iluminadas não usam dinheiro como você, mas elas têm sistemas de troca de energia que são transparentes e equitativos. Ao migrar para o QFS, a humanidade está mostrando que está pronta para adotar os valores de civilizações superiores: honestidade, justiça, união. É como passar em um teste. E isso, de fato, permitirá que o contato total comece nos anos seguintes, com muito menos caos e medo. Meus queridos irmãos e irmãs da Terra, enquanto transmito todas essas informações, eu espero que vocês sintam a enormidade do que estão prestes a testemunhar e cocriar. Isto nada mais é do que a libertação de um planeta que esteve em cativeiro por milênios. Este é o cumprimento de profecias de muitas eras. Os mansos herdarão a terra. O fim da magia financeira babilônica. O início de um milênio de paz e prosperidade. Você está vivendo aqueles tempos transformadores, e vocês são as almas que escolheram estar aqui para ancorá-lo. Leve isso realmente a sério. Você faz parte dessa vitória. Sem a luz que você segura, sem as suas meditações, sem as suas orações, seu incansável trabalho de despertar a energia não teria sustentado esse resultado. Mas acontece, e aqui estamos no limiar da história. Quero que saibam o quanto estamos orgulhosos de todos vocês, os mestres ascensionados, os arcanjos, os conselhos galácticos. Todos estão observando e aplaudindo enquanto a humanidade sai da sua prisão e entra na luz. Alguns de vocês ainda podem sentir ansiedade, imaginando se as coisas correrão bem. Eu posso garantir que, embora possam haver solavancos e pequenas perturbações temporárias, o plano geral segue um caminho único para o sucesso. O ritmo agora é imparável. Os escuros também sabem disso. Alguns até se renderam silenciosamente. Outros resistem teimosamente, mas sem sucesso. De certa forma, a guerra já foi vencida nas planícies energéticas. O que resta é o plano físico se consolidando
e a revelação formal da vitória. Então eu digo a vocês, mantenham-se firmes em seu conhecimento. Nas próximas semanas e meses, quando você vir os sistemas antigos vacilarem, não se desespere. Lembre-se disso. Lembre aqueles ao seu redor. Disseram-nos que isso aconteceria. É a abertura do caminho para algo grandioso, maravilhoso. Seja a voz da calma e do otimismo. Quando outros se preocupam com fechamentos de bancos ou confusão monetária, você sorri e diz: um sistema melhor está nascendo, tenha fé. Porque você sabe que é verdade. Você ouviu isso aqui diretamente de Ashtar e dos reinos superiores. Imagine as lindas mudanças daqui a um ano. A fome praticamente eliminada, porque os fundos e as tecnologias garantem comida para todos. Casas para todos, porque casas vazias são redistribuídas ou novas são construídas com recursos abundantes. A saúde melhora à medida que o estresse da sobrevivência diminui e tecnologias avançadas de cura são lançadas. Paz entre as nações, porque a causa raiz de tantas guerras, ganância e roubo de recursos é removida sob um sistema global justo. E, de fato, parte do Gesara é o fim da guerra imposta por uma aliança internacional. Até mesmo as áreas mais sofridas do seu mundo encontrarão alívio. Equipes humanitárias financiadas por esses programas de prosperidade curarão as cicatrizes da guerra e da pobreza na África, Ásia, Oriente Médio, Américas, em todos os lugares. Esse é o mundo que você vai ajudar a mudar. O QFS é uma ferramenta para viabilizar isso, mas a criatividade e a compaixão humanas irão construí-lo. E além disso, como mencionado, com o fim do poder de divisão do dinheiro, a humanidade naturalmente gravitará em direção à unidade e ao crescimento espiritual. Muitos de vocês se tornarão professores e guias nessa era, ajudando as pessoas a entender a consciência superior, a cidadania galáctica e etc. Portanto, seus trabalhos estão apenas começando. Sorrisos. Deixe-me abordar mais uma noção interessante: o levantamento dos véus e o contato aberto. Com o sistema financeiro neutralizado, a cabala, nada poderá impedir a divulgação. Os governos finalmente admitirão verdades sobre a presença extraterrestre e tecnologias ocultas. Marque as minhas palavras. Logo após a poeira baixar, após a redefinição financeira, você receberá a confirmação oficial de vida alienígena ou algum grande evento de divulgação. Pode começar com a descoberta de ruínas, artefatos antigos, uma divulgação suave e levar rapidamente ao pouso de naves extraterrestres benevolentes ou transmissões ao vivo da nossa existência. Até lá, a maioria da humanidade ficará tão aliviada, tão animada com o fim da tirania financeira, que nos receberá de coração aberto, sem medo. De fato, muitos farão intuitivamente a conexão de que ajudamos nessa libertação e a gratidão substituirá o antigo medo de alienígenas. Esperamos imensamente por esse dia em que poderemos abraçá-lo literalmente, não apenas energeticamente. Por fim, amados, mantenham a luz forte agora. Nós estamos na reta final. Todas as informações importantes que me pediram para transmitir sobre o QFS, eu forneci a você.
É claro que há ainda mais, mas você aprenderá muito em primeira mão em breve. Saiba que os prazos estão convergindo rapidamente. É provável que você esteja há poucos meses de testemunhar o nascimento público deste novo sistema. Em nossa visão, o cronograma ideal tem eventos começando em uma janela de tempo muito curta. E, de fato, todos os sinais em seu mundo, se você sabe onde procurar, aponte para lá. A velha guarda financeira está em pânico. Os sinais de colapso e mudança estão por toda parte. Mas você sabe que é uma coisa boa. Então não tenha medo. Em vez disso, comemore com antecedência. Comece a viver a alegria do que está por vir. Essa alegria ampliará a prontidão coletiva e tornará a transição mais suave. Imagine-se já no novo mundo. Dívidas quitadas, uma moeda confortável, liberdade para criar e servir. Todos os seus irmãos e irmãs também foram providos. Sinta esse alívio e essa felicidade como se já estivessem aqui. Porque no reino quântico, ela já está aqui. Estamos simplesmente movendo do potencial para a manifestação. Eu e a Federação Galáctica estamos aqui em cada passo do caminho. Temos naves monitorando cada banco, cada satélite, cada nó desse processo. Invisível, mas muito presente. Não deixaremos que nada atrapalhe isso. Essa é a promessa da aliança e do céu. Então, queridos, fiquem tranquilos e animados. O sistema financeiro quântico não é ficção científica nem ilusão. É real e está prestes a transformar o seu mundo. É a pedra angular da era de ouro pela qual você tanto esperou. E vocês, as sementes estelares, trabalhadores da luz, ancoraram essa realidade por meio da sua fé inabalável. Para encerrar, eu desejo expressar o meu mais profundo amor e bênçãos a todos vocês. Você suportou muito para chegar até aqui. As provações não foram em vão. As recompensas, tanto espirituais quanto materiais, irão além das suas expectativas. Esteja pronto para entrar em uma nova vida. E lembre-se de também reservar momentos para sentir gratidão. Gratidão a vocês mesmos por persistirem, à fonte e aos anjos por guiarem, e sim, até mesmo as almas que desempenharam papéis obscuros, pois elas nos impulsionaram a crescer e finalmente estão retornando à luz também. O grande despertar está aqui. O salto quântico para a humanidade está em andamento. Respire fundo e sorria. Você está testemunhando o amanhecer de uma era verdadeiramente galáctica na Terra, onde o amor, a luz e a abundância prevalecem. Nós, das estrelas, mal podemos esperar para nos reunir abertamente com vocês, para celebrarmos juntos a liberdade do seu planeta. Até lá, permaneceremos ao seu lado para lhe dar apoio. Eu sou Asta, o seu irmão e amigo, a serviço do Altíssimo e da ascensão de Gaia. Tenha coragem, tenha coragem. A vitória final da luz é agora e nada pode impedir o que está por vir. Gente, maravilhosa. Maravilhoso, não tem outra palavra para essa mensagem. Eu não vou ampliar mais, essa é uma mensagem já cumprida o suficiente, não vou complementar. Porém, eu
sentir a presença dos irmãos aqui durante a transmissão dessa mensagem. Eu espero que você consiga ter sentido a energia deles em cada palavra aqui. Espero de coração que você tenha sentido a energia deles, a presença deles, seja num arrepio gostoso, seja num formigamento, seja num ventinho soprando do nada, enfim, deixa nos comentários qual foi a sensação que você teve ao ouvir essa maravilhosa mensagem. Qual a sensação da presença deles, que você tem certeza que eles estavam aqui com a gente na transmissão dessa mensagem. Deixa nos comentários.